Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e o dia em que minha própria família me disse que eu não era importante o suficiente para estar numa reunião sobre o futuro da nossa casa, começou com uma ligação do meu irmão que eu nunca vou esquecer. Ele estava do lado de fora do meu apartamento, no carro, porque nem dignidade de subir e falar pessoalmente ele teve. Marina, olha, a gente vai fazer uma reunião aqui em casa no sábado, sobre a casa da avó, sabe? Agora que ela tá no asilo, a gente precisa decidir o que fazer. Eu segurei o telefone mais forte. A casa da avó Alzira, aquela casa amarela na Rua das Acácias, onde eu passei todas as férias da minha infância, onde eu aprendi a andar de bicicleta no quintal, onde a avó me ensinou a fazer brigadeiro mexendo a panela sempre no sentido horário, porque assim o amor entra na receita. Tá bom, Rodrigo. Que horas? Silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio que você sente fisicamente como uma pedra no estômago. É que assim, a Jéssica acha melhor ser só a gente mais próximo, sabe? Eu, ela, a mãe, o tio Célio. Pessoas que realmente entendem da situação. Minha mão começou a tremer. Rodrigo, eu sou filha da mesma mãe que você. Neta da mesma avó. Como assim pessoas mais próximas? Marina... Não complica. A voz dele ficou impaciente, aquele tom que ele usava quando queria encerrar assunto. A Jéssica não quer você lá. Vai ser desconfortável. Você sabe como é. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz dela ao fundo, clara e alta o suficiente para eu escutar perfeitamente. Não venha, Marina. Você só atrapalha mesmo. A gente precisa tomar decisões sérias e você sempre fica com esse seu mimimi emocional. O mundo ficou pequeno naquele segundo. Meu apartamento de 1 quarto, que eu lutei tanto para conseguir, pareceu encolher ao meu redor. Eu tinha 32 anos, uma carreira estável como arquiteta, pagava minhas próprias contas há 10 anos, mas naquele momento me senti com 12 anos de novo, excluída da mesa de adultos. Entendi, foi tudo o que eu consegui dizer. Sabia que você ia entender. Depois a gente te conta o que foi decidido, beleza? Ele desligou antes que eu respondesse. Fiquei parada no meio da sala por não sei quanto tempo, olhando para aquela parede branca com as fotos emolduradas. Tinha uma minha com a avó Alzira, nós duas no quintal dela, ela me ensinando a plantar jasmim. Ela tinha 78 anos ali. Agora tinha 91 e não lembrava mais nem do meu nome. Foi aí que eu vi o e-mail, aberto na tela do notebook desde a noite anterior, esperando resposta. Proposta de emprego em São Paulo. Escritório de arquitetura de prestígio, salário 60% maior que o atual. Apartamento fornecido nos primeiros 6 meses. Era a 3ª vez que me ofereciam a vaga em 2 anos. Eu sempre recusava porque Belo Horizonte era minha cidade. Minha família estava aqui. Minha família. Respirei fundo, sentei na frente do computador e comecei a digitar. Prezado Sr. Henrique, é com imenso prazer que aceito a proposta. Mas para entender como eu cheguei nesse ponto, aceitando fugir da minha própria cidade porque meu irmão e minha cunhada decidiram que eu não importava, preciso voltar um pouco no tempo. Rodrigo e eu sempre fomos próximos. Ele é 3 anos mais velho, foi meu protetor na escola, meu parceiro de crimes na infância. Quando nosso pai morreu, eu tinha 15 e ele 18. Foi ele quem me abraçou no velório quando eu não conseguia parar de chorar. Foi ele quem me ensinou a dirigir, quem me defendeu quando um namorado me traiu, quem me ajudou a me mudar para o meu primeiro apartamento. Tudo mudou quando ele conheceu Jess. Ela apareceu num churrasco da empresa dele há 5 anos. Eu lembro da primeira vez que a vi. Cabelo liso, impecável, unhas francesas perfeitas, roupa cara mais discreta. Bonita, sem dúvida, mas tinha algo nos olhos dela, uma frieza calculada, que me incomodou desde o início. Marina, né? A irmãzinha. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Rodrigo fala tanto de você. Disse que vocês são super unidos. Somos sim. Eu sorri de volta, tentando ser receptiva. Que fofo. Tipo, melhor amigo, ele disse. Ela passou a mão no braço dele, possessiva. Mas agora ele tem eu, né, amor? Para ser a melhor amiga dele. Rodrigo riu, sem perceber a farpada. Eu percebi. Nos meses seguintes, os telefonemas dele foram diminuindo. Os almoços de domingo que a gente sempre fazia viraram: "Ah, a Jéssica não tá se sentindo bem." As conversas que duravam horas viraram mensagens curtas no WhatsApp. Quando eles ficaram noivos, 6 meses depois de se conhecerem, eu tentei ser feliz por ele. Mesmo quando Jéssica esqueceu de me incluir no grupo das madrinhas. Mesmo quando ela mudou a data do casamento para a mesma semana da minha apresentação de TCC na faculdade e ficou ofendida quando eu disse que não poderia ir na prova do bolo. Família vem primeiro, Marina, ela disse com aquele sorrisinho. Mas tudo bem. Eu entendo que sua faculdadezinha é importante para você.
O casamento foi lindo. Eu sorri nas fotos, dancei na festa, abracei meu irmão e desejei felicidades. Por dentro, senti que estava perdendo ele, e estava mesmo. Depois do casamento, a coisa piorou. Jéssica convenceu Rodrigo a se mudar para um condomínio fechado longe de tudo, para ter mais privacidade. Privacidade da família, percebi depois. As visitas à nossa mãe diminuíram. Ele parou de ir nos aniversários da avó Alzira. É que a Jéssica tem enxaqueca, sabe? Muito barulho, muita gente. Era sempre a desculpa dele. Jéssica nunca trabalhava. Rodrigo bancava tudo. Ele era gerente comercial numa empresa grande, ganhava bem, mas vivia reclamando de dinheiro curto. Mesmo assim, Jéssica sempre tinha bolsa nova, unha feita, cabelo no salão caro. Nossa mãe, Dona Célia, tentava relevar. Ela é a esposa dele, Marina. A gente tem que aceitar. Mas eu via nos olhos da minha mãe a mesma tristeza que eu sentia. O filho que ela criou estava se tornando um estranho. A avó Alzira foi a única que teve coragem de falar. Foi no Natal de 3 anos atrás, antes do Alzheimer piorar. Estávamos só nós duas na cozinha, ela fazendo rabanada e eu secando a louça. Aquela moça não presta, Marina. Vó Alzira falou baixo, mas firme. Eu tô velha, mas não sou cega. Ela só quer o dinheiro dele. E tá afastando vocês todos dele, vó. Me escuta, minha filha. Ela segurou minha mão com aquelas mãos enrugadas, manchadas pelo tempo, mas ainda fortes. Quando eu não estiver mais aqui, cuida da sua mãe. E cuida do Rodrigo, mesmo que ele não mereça agora. Essa mulher vai destruir ele. Eu prometi. Nem imaginava que menos de 1 ano depois, a avó já não me reconheceria mais. O Alzheimer veio rápido e cruel. Em 6 meses, vó Alzira passou de lúcida a completamente perdida. Aos poucos, nossa mãe não conseguiu mais cuidar dela sozinha. Quedas, fogão ligado e esquecido, sair de casa de madrugada, procurando pessoas que já tinham morrido. Foi eu quem pesquisou asilos. Eu quem visitava as opções. Eu quem segurava a mão da minha mãe enquanto ela chorava, se sentindo culpada por não conseguir cuidar da própria mãe. Rodrigo apareceu uma vez. Jéssica nem isso. É muito pesado, Marina. A Jéssica fica muito abalada com essas coisas de doença, sabe? Eu não disse nada. Só continuei fazendo o que precisava ser feito. Quando finalmente internamos a avó no Lar dos Ipês, um asilo particular que custava R$ 4.800 por mês, eu e minha mãe rachamos a conta. Nossa mãe pagava 3,00 da aposentadoria dela mais o aluguel de uma casinha que ela tinha. Eu entrava com R$ 1.800. Rodrigo, 0. Tô apertado, mana. Depois eu ajudo. Isso foi há 2 anos. Ele nunca ajudou. Mas a casa da avó... na casa da avó ele tinha interesse. Aquela casa amarela de 3 quartos valia, no mercado atual, uns R$ 850 mil. Bem localizada, terreno grande, estrutura sólida. A avó tinha deixado em testamento que seria dividida entre os 3 filhos quando ela morresse. Nossa mãe, o tio Célio e a tia Mariana. Mas agora, com a avó no asilo e sem condições de administrar nada, tinha a questão da curatela. Alguém precisava ser oficialmente responsável pelas decisões dela. Nas últimas semanas, Rodrigo tinha ligado várias vezes para minha mãe falando sobre isso, que era melhor vender logo a casa antes que se desvalorize, que a avó não vai voltar para lá mesmo, que o dinheiro ia ajudar todo mundo. Minha mãe, que nunca foi boa com essas coisas de documento e decisão, ficava confusa. Não sei, filho. Não sei se tá certo vender a casa da sua avó enquanto ela ainda tá viva. Mãe, a senhora tá sendo sentimental. Pensa com a razão. Vende a casa, divide o dinheiro, a senhora fica com a parte dela guardada para quando ela morrer. É o mais sensato. Eu tentei conversar com minha mãe sobre isso. Mãe, não precisa tomar decisão com pressa. A casa tá lá. Tá fechada, mas tá segura. Não precisa vender agora. Mas o Rodrigo disse... O Rodrigo não tá pagando nem 1 centavo do asilo, mãe. Eu e a senhora que estamos. Por que ele tá tão interessado na casa? Foi aí que eu vi aquele flash nos olhos da minha mãe. Aquele momento onde ela pensou a mesma coisa que eu, mas teve medo de admitir. E agora, essa reunião, no sábado, sem mim. Pessoas que realmente importam. Você só atrapalha. Senti a raiva subindo, quente e densa, do estômago para a garganta. Mas junto com a raiva tinha algo mais frio, mais calculado, uma clareza. Eu passei anos tentando manter a família unida. Anos engolindo o desaforo de Jéssica, desculpando as ausências do Rodrigo, fazendo o trabalho duro enquanto eles viviam suas vidas confortáveis. E mesmo assim, eu não importava o suficiente para estar numa reunião sobre a casa da minha própria avó. Então tá bom. Terminei de escrever o e-mail aceitando a vaga em São Paulo. Cliquei em enviar antes que pudesse me arrepender. 2 horas depois, a resposta veio.
Excelente notícia, Marina. Precisamos de você aqui em 3 semanas. Bem-vinda à equipe. 3 semanas. Respirei fundo. Olhei para o apartamento ao meu redor. Olhei para a foto com a avó Alzira. Desculpa, vó, sussurrei, mas eu cansei de ser invisível. Liguei para minha mãe à noite. Mãe, preciso te contar uma coisa. Oi, filha. Tudo bem? O Rodrigo te ligou sobre a reunião? Ligou, e é sobre isso que eu preciso falar. Mãe, eu vou me mudar para São Paulo. Silêncio do outro lado. Como assim, filha? Recebi uma proposta de emprego incrível, salário bem maior, oportunidade de crescimento. Eu vou. Mas, e eu? E a avó? A culpa apertou meu peito, mas eu respirei fundo. Mãe, a senhora tem o Rodrigo aqui, e a avó nem sabe mais quem eu sou. Minha voz quebrou na última frase. Marina, a voz da minha mãe ficou pequena. Não faz assim. Não vai embora por causa dessa bobagem da reunião. Eu falo com seu irmão. Não é só a reunião, mãe. É tudo. Faz 5 anos que eu me sinto excluída da minha própria família. Faz 2 anos que eu e a senhora bancamos a avó sozinhas. Eu cansei. Filha, família é assim mesmo. Tem que ter paciência, tem que... Não, mãe, não tem que nada. Eu fiz tudo certo. Eu estive presente. Eu ajudei. E mesmo assim, não sou importante o suficiente. Minha avó saiu mais dura do que eu queria. Então eu vou para onde eu sou valorizada. Ela chorou. Eu chorei, mas não voltei atrás. Nos dias seguintes, comecei a me organizar para a mudança. Avisei no trabalho. Comecei a separar coisas para doar, para vender, para levar. Sábado chegou, o dia da reunião. Eu não fui, óbvio. Fiquei em casa, entre caixas de mudança, tentando não pensar no que estavam decidindo sobre o futuro da casa da avó sem mim. Meu celular tocou umas 6 vezes. Rodrigo. Eu ignorei todas. Domingo de manhã, eu estava embalando livros quando o celular tocou de novo. Minha mãe. Alô? Ela estava chorando. Não aquele choro delicado de tristeza. Era desespero. Marina, pelo amor de Deus, você precisa vir aqui. Meu coração disparou. Mãe, o que aconteceu? Avó? Não, não é avó. É, Marina, eu preciso de você. Por favor, vem aqui em casa. Agora. Mãe, me fala o que... Seu irmão... A voz dela quebrou em soluços. Eu descobri uma coisa horrível. Por favor, vem. Eu não pensei 2 vezes. Peguei a chave do carro e saí. Chegando na casa da minha mãe, um apartamento de 2 quartos onde ela morava sozinha desde que a avó foi pro asilo, encontrei ela sentada no sofá, segurando uma pasta de documentos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe? Ela me estendeu a pasta com mãos trêmulas. Eu fui na casa da avó hoje de manhã, para pegar umas coisas, e encontrei isso. Abri a pasta. Dentro, documentos. Muitos documentos. Uma procuração. Assinada pela avó Alzira, dando poderes para o Rodrigo para vender a casa dela. A data? 6 meses atrás. Meu sangue gelou. Mãe, 6 meses atrás a avó já não estava lúcida. Ela não tinha capacidade de assinar isso. Eu sei. Minha mãe fungou. Continua olhando. Continuei folheando. Mais documentos. Propostas de compra da casa. 3 propostas. Todas por valores absurdamente baixos. R$520 mil, R$550 mil, R$580 mil, num mercado onde a casa valia quase R$900 mil. E mais, um contrato de gaveta. Rodrigo já tinha vendido a casa por R$580 mil pro marido da Jéssica. Quer dizer, pro ex-marido dela que eu nem sabia que existia. Mãe, o que é isso? Ele vendeu a casa da sua avó, Marina. Vendeu sem me consultar, sem consultar o Célio, sem consultar ninguém, com procuração falsificada. Ela respirou fundo, tremendo. E na reunião de ontem, ele queria que a gente assinasse um papel concordando com a venda. Disse que já tinha comprador, que era um bom negócio, que a gente ia dividir o dinheiro certinho. E a senhora assinou? Quase assinei. Mas o Célio achou estranho, quis ler direito e viu que no contrato estava escrito que ele, o Rodrigo, fica com 50% do valor como taxa de administração, por ter cuidado de tudo. Ela riu, um riso amargo, sem alegria. 50%, Marina, de uma casa que nem é dele. Senti algo se partindo dentro de mim. Não era só tristeza. Era a última ponta de ilusão se desfazendo. Meu irmão que me ensinou a andar de bicicleta. Meu irmão que me defendeu de valentões na escola. Meu irmão estava roubando nossa família. Tem mais, minha mãe sussurrou. Muito mais. Ela me mostrou extratos bancários da conta da avó. Saques, muitos saques, nos últimos 8 meses, somavam R$127 mil. Assinatura, Rodrigo Silva Santos. Ele tinha procuração para a conta dela também? Perguntei, já sabendo a resposta. Tinha, eu dei.
No começo do ano, quando a avó começou a precisar que alguém pagasse as contas dela, ele se ofereceu para cuidar disso. Os olhos dela transbordaram de novo. Eu confiei nele, Marina. Eu confiei no meu filho. Fechei os olhos, respirei. Uma vez, duas, três. Quando abri de novo, tinha uma clareza fria, cirúrgica, ocupando minha cabeça. A senhora não assinou nada ontem, né? Não. O Célio não deixou. Disse que ia consultar um advogado primeiro. Bom, peguei meu celular. Eu conheço uma pessoa que pode ajudar. Dr. Alberto Mendes era colega de faculdade do meu ex-namorado, advogado especializado em direito de família e sucessões. A gente tinha ficado amigo depois que ele me ajudou num problema com o contrato do meu apartamento. Mandei mensagem explicando a situação em linhas gerais. Ele respondeu em 5 minutos. Isso é fraude e peculato. Guarda todos os documentos. Não assina nada. Vem no meu escritório segunda às 9h. Olhei para minha mãe. Segunda, a gente vai num advogado. E mãe, que foi, filha? Eu não vou mais para São Paulo. Não ainda. O alívio no rosto dela foi quase palpável. Mas eu não estava fazendo isso por ela. Nem pela avó, que não ia lembrar de nada mesmo. Eu estava fazendo por mim. Porque durante anos eu engoli desaforo. Durante anos eu fui a que atrapalha, a sentimental, a que não importa. E agora eles tinham cometido o erro de me mostrar exatamente quem eles eram. E eu ia mostrar para eles exatamente quem eu era. Naquela noite, não dormi quase nada. Fiquei lendo e relendo os documentos, fazendo anotações, montando um cronograma, cada saque da conta da avó, cada data, cada valor. A procuração falsificada tinha sido autenticada em cartório, mas a assinatura da avó estava trêmula, irregular, completamente diferente da assinatura dela em documentos antigos que minha mãe tinha guardado. Rodrigo tinha sido inteligente, mas não inteligente o suficiente. Ele esperava que nossa mãe assinasse tudo sem questionar, como ela sempre fez. Ele esperava que o tio Célio, que morava em Uberlândia e só vinha aqui 2 vezes por ano, aceitasse qualquer coisa. Ele esperava que ninguém olhasse muito de perto. E, principalmente, ele esperava que eu não estivesse lá para perguntar: "Você só atrapalha." Bom, Jéssica, agora você vai ver o que é atrapalhar. Segunda de manhã, 9h em ponto, eu e minha mãe estávamos no escritório do Dr. Alberto. Ele analisou tudo com aquela cara de quem já viu de tudo, mas ainda consegue se surpreender com a baixeza humana. Marina, isso aqui é um caso claro de estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. Seu irmão pode ser preso. Minha mãe soluçou. Eu segurei a mão dela. Eu não quero prender meu filho, ela disse, a voz fina. Eu só quero que ele devolva o que é da minha mãe. Dr. Alberto olhou para ela com gentileza. Dona Célia, com todo respeito, pode não ser uma escolha da senhora. Quando fraude envolve pessoa idosa incapaz, o Ministério Público pode agir independente da vontade da família. Mas, mãe, eu segurei firme a mão dela. A gente não está fazendo nada de errado. Quem fez foi ele. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Bem, Dr. Alberto juntou os papéis. Primeiro passo, vamos fazer um boletim de ocorrência. Segundo, vamos entrar com pedido de anulação dessa procuração e dessa venda. Terceiro, vamos requerer bloqueio das contas e interdição dos bens da sua avó até que se resolva a curatela oficialmente. Quanto tempo isso leva? Se corrermos, 2 semanas para conseguir as liminares. Mas Marina, ele me olhou sério. Você precisa saber que isso vai explodir. Vai ser público, vai ser feio, vai rasgar sua família. Minha família já tá rasgada, doutor. Eu só tô deixando de fingir que não tá. Ele sorriu de lado. Então vamos começar. Saímos de lá com um plano de ação. E com uma estratégia. Não fala nada pro Rodrigo ainda, Dr. Alberto orientou. Deixa ele achar que tá tudo normal. Enquanto isso, a gente move as peças legais. Quando ele descobrir, já vai ser tarde. Foi exatamente o que fizemos. Rodrigo me ligou na terça, pela primeira vez em 1 semana. Mana, tudo bem? A mãe falou que você desistiu de ir para São Paulo. Oi, Rodrigo. Mudei de ideia. Sabia que você não ia conseguir deixar a gente. A voz dele estava leve, tranquila. Ele achava que tinha vencido. Olha, sobre a reunião, desculpa ter sido meio grosso, mas é que a Jéssica estava estressada. Sabe como é? Eu sei. Então a gente decidiu vender a casa da avó. Achamos um comprador bom, preço justo. Vou mandar o contrato por e-mail para você e para a mãe assinarem, tá? É só uma formalidade. Tá bom, manda. Sério? Pensei que você ia fazer drama. Respirei fundo. Calma, Marina. Calma. Não, Rodrigo. Eu confio em você. Você sempre cuidou da gente, né? Do outro lado da linha, eu quase podia ouvir o sorriso dele. É isso aí, mana. Sempre. Quando ele desligou, olhei para o Dr. Alberto, que estava sentado do meu lado no escritório dele, ouvindo tudo no viva voz.
Ele acabou de confirmar a intenção de fraude, o advogado disse. Vai mandar contrato falso para você assinar sabendo que é falso. Perfeito, perfeito, eu repeti. O contrato chegou no meu e-mail naquela tarde. Eu nem abri. Encaminhei direto para o doutor Alberto. Enquanto isso, fizemos o boletim de ocorrência. Minha mãe tremia tanto que eu tive que segurar a caneta para ela. Depois, demos entrada nos pedidos judiciais. Dr. Alberto tinha contatos. O processo foi distribuído para uma juíza conhecida por ser rigorosa em casos de abuso contra idosos. Quinta-feira, as liminares saíram. Bloqueio de todas as contas da avó Alzira, anulação da procuração, suspensão da venda da casa. E mais, determinação de que Rodrigo prestasse contas de todos os valores sacados nos últimos 12 meses, em até 48 horas, sob pena de prisão. Sexta de manhã, cedo, 2 oficiais de justiça bateram na porta da casa dele no condomínio fechado. Eu sei porque minha mãe recebeu a ligação da Jéssica meia hora depois. Ela estava gritando, literalmente gritando. O que vocês fizeram? Que porra é essa de processo? Vocês estão processando a gente? Minha mãe olhou para mim, os olhos arregalados. Coloquei no viva voz. Jéssica, pelo amor de Deus, abaixa o tom, minha mãe pediu. Abaixar o tom? Tem oficial de justiça na minha porta, Célia. Na minha casa. Os vizinhos todos viram. Você tem noção da humilhação? Ah, a ironia. Jéssica, se tem oficial de justiça aí é porque o Rodrigo fez alguma coisa errada. Eu falei calmamente. Você, a voz dela ficou estridente. Eu sabia. Sabia que você estava aprontando alguma. Sua invejosa. Não aceita ver seu irmão bem. Não aceita que ele tem uma família agora. Ele sempre teve família, Jéssica. Só que vocês decidiram que eu não fazia parte dela. Porque você não faz. Você é uma amargurada, frustrada, que não aceita que o Rodrigo cresceu. Cresceu roubando a própria avó? Silêncio do outro lado. Eu não sei do que você tá falando. Não sabe? Então pergunta pro seu marido sobre os 127.000 que ele sacou da conta da avó nos últimos meses. Pergunta sobre a procuração falsa. Pergunta sobre a venda da casa pro seu ex-marido por metade do preço. Mais silêncio. Depois, a voz dela, mais baixa, mais perigosa. Você não tem provas de nada. Tenho, todas guardadas e entregues pra justiça. E tem mais coisa vindo, Jéssica. Muito mais. Ela desligou. Minha mãe olhou pra mim, pálida. Marina, tem mais? Tem. Muito mais. Porque enquanto o doutor Alberto cuidava da parte legal, eu cuidei da minha parte. Lembra que eu falei que Jéssica nunca trabalhou? Pois é, mas ela tinha um CPF. E CPF deixa rastro. Pedi para um amigo que trabalha com investigação financeira, coisa legal, consultoria para empresas, fazer uma pesquisa básica, só para ver se tinha alguma coisa. Tinha. Jéssica tinha 2 empresas abertas no nome dela, uma de consultoria empresarial e outra de comércio de produtos diversos, ambas inativas oficialmente, mas ambas com movimentação bancária. E mais, ela tinha um processo na justiça, processo antigo de 5 anos atrás, contra ela e o ex-marido dela, por apropriação indébita de valores de um sócio numa empresa que eles tinham juntos. Eles foram condenados a devolver R$340 mil. Nunca pagaram. Fugiram da cidade. Foi quando ela conheceu o Rodrigo, em Belo Horizonte. Cidade nova, vida nova, marido novo com dinheiro. Quando mostrei isso pro Dr. Alberto, ele assobiou baixo. Marina, isso muda tudo. Se conseguirmos provar que ela induziu seu irmão a cometer os crimes para pagar as dívidas dela, é possível? Vamos descobrir, mas preciso de mais informações, principalmente sobre essas empresas dela. Foi aí que eu lembrei de uma coisa. 1 ano atrás, Rodrigo me pediu dinheiro emprestado, R$15 mil, para pagar uma pendência urgente, ele disse. Eu emprestei. Ele nunca devolveu. Fui atrás do comprovante da transferência. A conta que recebi o dinheiro? Uma das empresas da Jéssica. Pronto, Dr. Alberto sorriu. Temos nexo. Entramos com pedido de investigação patrimonial dos 2 e pedimos que a Justiça oficiasse a Receita Federal sobre as empresas. Sexta à noite, meu celular tocou. Rodrigo, eu atendi. Marina, a voz dele não tinha mais aquela leveza, aquela certeza. Tinha medo. A gente precisa conversar. Sobre o que, Rodrigo? Sobre esse mal-entendido, sobre esses processos. Isso tá tudo errado, mana. Eu posso explicar. Então explica. Não por telefone. Vamos nos encontrar. Eu, você, a mãe, em casa, amanhã. Na sua casa ou na da mãe? Na da mãe. Tá bom. Que horas? 10 da manhã. Até amanhã, então. Desliguei e olhei pro Dr. Alberto, que estava comigo no escritório dele ainda, revisando documentos. Ele vai tentar te convencer a retirar tudo, ele disse.
Eu sei. Vai chorar. Vai dizer que foi mal orientado, que a Jéssica não sabia de nada, que ele vai devolver tudo. Eu sei. Você vai aceitar. Olhei para ele. Você acha mesmo que eu passei a semana inteira juntando provas para desistir agora? Ele sorriu. Só confirmando. Amanhã eu vou com você. Não precisa. Precisa sim. Ele pode tentar te fazer assinar alguma coisa, ou te intimidar, ou gravar a conversa para usar contra você. Eu vou. E foi. Sábado, 10 da manhã. Casa da minha mãe. Eu cheguei às 9h45 com o Dr. Alberto. Rodrigo chegou às 10h05, sozinho. Cadê a Jéssica? Minha mãe perguntou. Ela tá em casa. Tá muito abalada com tudo isso. Imagino, eu disse, sem emoção nenhuma na voz. Sentamos na sala. Eu e Dr. Alberto num sofá. Rodrigo numa poltrona. Minha mãe ficou em pé, nervosa. Rodrigo olhou pro advogado. Quem é você? Dr. Alberto Mendes, advogado da dona Célia e da Marina. Ah, então é você quem tá colocando coisa na cabeça delas. Rodrigo, minha mãe falou, a voz tremendo. Ninguém colocou nada na minha cabeça. Eu vi os documentos. Eu vi o que você fez. Ele passou a mão no rosto. Quando tirou, tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu tô desesperado. Eu devo muito dinheiro. Muita gente. A Jéssica, ela tinha umas dívidas antigas e eu tentei ajudar, mas foi ficando cada vez pior. Você roubou da sua avó, Rodrigo. Eu falei, dura. Não foi roubo. Foi, eu ia devolver. Você forjou uma procuração. Vendeu a casa dela. Sacou 127 mil reais da conta dela. Como que isso não é roubo? Eu ia devolver, Marina. Juro pra você. Eu só precisava de um tempo. 5 anos? É quanto tempo faz que você conheceu a Jéssica e começou com essas dívidas? Ele abaixou a cabeça. Marina, eu errei. Eu sei que eu errei. Mas eu sou seu irmão. A gente sempre foi próximo. Você não pode fazer isso comigo. Fazer o quê? Impedir que você roube nossa família? Eu vou devolver. Ele levantou desesperado. Eu devolvo tudo. Hoje. Amanhã. Só retira esse processo. Pelo amor de Deus, se isso for pra frente, eu vou preso. Eu vou perder tudo. Você já perdeu, Rodrigo. Eu levantei também, olhando direto nos olhos dele. Você perdeu quando decidiu que sua esposa era mais importante que sua família. Você perdeu quando me excluiu da reunião porque eu atrapalhava. Você perdeu quando roubou nossa avó que nem lembra do próprio nome. Marina. Você perdeu quando me disse que eu não importava. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Rodrigo olhou para mim como se tivesse levado um tapa. Marina, eu não quis dizer. Quis sim. Você e sua esposa deixaram bem claro. Eu não importo. Eu atrapalho. Eu sou só a irmãzinha sentimental que não entende de decisões sérias. Minha voz saiu firme, sem tremer. Então agora eu vou mostrar para vocês o que é uma decisão séria. Olhei para o Dr. Alberto. Ele abriu a pasta dele e tirou um documento. Rodrigo Silva Santos, você está sendo formalmente notificado de que, além da ação de anulação de procuração e venda, foi aberta uma ação penal por estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita qualificada. O Ministério Público já foi comunicado. A denúncia será oferecida na próxima semana. Rodrigo ficou branco, completamente branco. Não, não pode. Mãe, ele olhou para nossa mãe. Mãe, fala para ela parar com isso. Eu sou seu filho. Minha mãe estava chorando. Mas quando falou, a voz saiu firme. Você roubou a sua avó, Rodrigo, a minha mãe, que cuidou de você a vida inteira. Ela fungou. Eu não posso mais te proteger. Foi como ver um prédio desabando. Rodrigo se dobrou na poltrona soluçando. Eu vou preso. Meu Deus, eu vou preso. Talvez, Dr. Alberto disse, clínico, depende de vários fatores. Devolução integral dos valores, colaboração com a justiça, possível delação da sua esposa, caso ela tenha sido a mentora intelectual dos crimes. Rodrigo levantou a cabeça num pulo. A Jéssica? Ela não tem nada a ver com isso. Tem certeza? Eu tirei os documentos da minha bolsa. Empresas fantasmas, dívidas antigas, condenação por apropriação indébita, tudo no nome dela, e seu dinheiro indo parar nessas empresas. Coloquei os papéis na mesinha de centro. Ela te usou, Rodrigo, desde o começo. Você era o cara bacana, com emprego bom, família com patrimônio. Ela viu você e viu dinheiro. Não, a Jéssica me ama. A Jéssica ama seu dinheiro. Aliás, o dinheiro da nossa família. Peguei outro documento. Sabe esse ex-marido dela? O que comprou a casa da avó? Eles nunca se divorciaram oficialmente. Casamento ainda tá válido. O que significa que seu casamento com ela é nulo? O que significa que ela não é sua esposa? É só uma golpista que te enganou. Vi nos olhos dele o momento exato em que o mundo dele desmoronou.
Isso não é verdade. Certidão de casamento dela. Joguei o papel para ele. Com Felipe Augusto Silveira. Data: 12 de março de 2014. Sem registro de divórcio. O que significa que quando ela casou com você, em 2020, cometeu bigamia. Mais um crime, Rodrigo. Ele pegou o papel com mãos tremendo. Leu, releu. A cor foi sumindo do rosto dele. Não. Ela disse que tinha se divorciado. Ela mentiu. Sobre isso e sobre tudo mais. Rodrigo amassou o papel na mão. Aquela vadia me enganou. Sim, enganou. E você deixou. Porque era mais fácil acreditar nela e me afastar do que enxergar a verdade. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Marina, eu sinto muito mesmo, por tudo. Pela reunião, por ter te excluído, por ter escutado ela ao invés de você. Não adianta, Rodrigo. Eu devolvo tudo, juro. E eu termino com ela. Hoje, agora. Você vai devolver porque a justiça vai te obrigar, não porque você quer. E você vai terminar com ela porque descobriu que ela te enganou, não porque ela te fez roubar a própria família. Marina, por favor, peguei minha bolsa. Qualquer comunicação a partir de agora é com o Dr. Alberto. Marina, espera. Rodrigo levantou, mas Dr. Alberto se colocou entre nós. Rodrigo, senta. Vamos conversar sobre como você vai fazer a devolução dos valores. Você tem 48 horas para prestar contas de tudo. Eu não tenho o dinheiro. A Jéssica gastou tudo. Então você tem um problema sério, porque se não devolver, vai responder preso. Saí da casa da minha mãe sem olhar para trás. Ouvi Rodrigo chamando meu nome, mas não parei. No carro, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Não era alívio, não era vitória, era luto. Luto pelo irmão que eu tinha, pelo irmão que me defendia, que me ensinava coisas, que era meu melhor amigo. Aquele Rodrigo tinha morrido faz tempo. Eu só não tinha aceitado. Agora, aceitava. Nos dias seguintes, foi como assistir um castelo de cartas desabar. Rodrigo tentou falar com a Jéssica sobre o casamento falso. Ela negou tudo. Disse que eu tinha forjado documentos, que era tudo mentira. Ele foi atrás. Contratou um detetive particular com o pouco dinheiro que tinha. Descobriu que ela realmente nunca tinha se divorciado, mas descobriu que ela ainda via o Felipe regularmente, que a venda da casa da avó era na verdade um esquema para os dois sumirem com o dinheiro e deixarem Rodrigo com a conta. Quando ele confrontou ela com as provas, Jéssica fez as malas e foi embora, sem discussão, sem briga, sem lágrimas. Só pegou o que era dela, ou o que ela dizia que era, e saiu. 2 dias depois, Rodrigo descobriu que ela tinha esvaziado a conta corrente conjunta deles. R$ 43 mil que ele tinha juntado. Sumiu. Ele registrou o boletim de ocorrência. Tarde demais. Jéssica e Felipe já tinham saído do estado. Enquanto isso, a justiça não perdoava. Rodrigo foi intimado a devolver os R$ 127 mil em 10 dias. Não tinha. Teve que vender o carro, vender móveis, pegar empréstimo. A casa dele no condomínio, alugada, descobrimos. Ele nunca teve dinheiro para comprar. Era tudo fachada. Teve que sair, voltar a morar num apartamento pequeno. O emprego? Quando a empresa soube do processo criminal, ele foi demitido por quebra de conduta ética. Ele era gerente, tinha acesso a dinheiro da empresa. Não podiam correr o risco. Em 3 semanas, Rodrigo perdeu tudo. Esposa, casa, carro, emprego, reputação. E a família. Porque o tio Célio, quando soube de tudo, cortou relações. A tia Mariana, idem. Minha mãe tentava manter contato, mas ele não atendia às ligações dela. Vergonha, eu acho. Quanto a mim, eu segui minha vida. A vaga em São Paulo ainda estava aberta. Conversei com o RH. Expliquei que tive um contratempo familiar. Perguntei se ainda podiam me esperar. Disseram que sim, mas só até o final do mês. Pensei muito, muito mesmo. A casa da avó foi oficialmente interditada. Ninguém podia vender até a resolução do processo de curatela. Minha mãe entrou com pedido para ser a curadora oficial. Eu apoiei. Os R$ 127 mil que Rodrigo sacou, ele conseguiu devolver R$ 89 mil vendendo tudo que tinha. Os outros 38 ares, 000 ficaram como dívida a ser paga em parcelas, descontadas direto de qualquer salário futuro que ele conseguisse. A denúncia criminal foi oferecida. Rodrigo conseguiu um acordo. Se confessasse tudo e devolvesse o que conseguisse, pegaria regime aberto e prestação de serviços comunitários. Ele aceitou. Não tinha escolha. Jéssica e Felipe foram indiciados, mas até hoje não foram localizados. Mandado de prisão preventiva em aberto. E eu
2 semanas após aquela reunião na casa da minha mãe, eu estava na sala do meu apartamento, olhando para a mesma foto minha com a avó Alzira. Fui visitá-la no asilo ontem. Ela não me reconheceu, como sempre, mas quando eu sentei do lado dela e peguei a mão dela, ela sorriu. Um sorriso pequeno, distante, mas sorriu. Você é bonita, ela disse, com aquela voz fina de quem já não tem força. Obrigada, vó. Vai casar? Um dia, talvez. Casa com um homem bom. Não casa com um homem que mente. Meu coração apertou. Mesmo sem lembrar de nada, de alguma forma ela ainda tentava me proteger. Eu vou, vó. Prometo. Sentei com ela durante 1 hora. Ela dormiu na minha mão. Quando saí, chorei no carro. Voltando para casa, pensei em tudo. No Rodrigo que eu tinha. No Rodrigo que ele se tornou. Na família que eu achava que tinha. Na família que eu realmente tenho. E pensei em mim. Durante tanto tempo, eu tentei ser a irmã perfeita, a filha perfeita, a neta perfeita. Eu engolia desaforo, aceitava a exclusão, pagava contas que não eram minhas, só para manter todo mundo junto. Mas família não é sobre estar junto, é sobre respeito, lealdade, amor verdadeiro. E se não tem isso, então é só sangue compartilhado. Não é família. Liguei pro RH da empresa em São Paulo. Oi, é a Marina. Sobre a vaga. Oi, Marina. A gente estava esperando o seu retorno. Respirei fundo. Eu aceito. Quando vocês precisam que eu comece? Pode ser daqui a 2 semanas? Pode. Desliguei o telefone e olhei ao redor do meu apartamento, para as caixas de mudança que eu tinha começado a fazer e depois desmanchado. Ia fazer de novo, mas agora não por estar fugindo, por estar indo. Indo para uma vida onde eu sou valorizada, onde meu trabalho é reconhecido, onde eu não preciso implorar para ter voz. Contei para minha mãe no dia seguinte. Ela chorou, mas entendeu. Você merece, filha. Merece ser feliz. A senhora vem me visitar? Claro, toda hora. E a avó, eu cuido dela. Não se preocupa. Ela segurou minha mão. E Marina? Sim? Obrigada por ter feito o que eu não tive coragem de fazer. Mãe, eu sabia que tinha algo errado. No fundo, eu sempre soube. Mas era meu filho. E eu não quis ver. Ela enxugou as lágrimas. Você me forçou a ver. E eu te odeio e te amo por isso. Eu ri. Chorando, mas ri. Eu te amo também, mãe. Rodrigo tentou falar comigo uma última vez. 3 dias antes de eu me mudar. Apareceu no meu prédio, tocou o interfone. Marina, sou eu. Posso subir? Pensei em dizer não. Pensei em deixá-lo lá embaixo, sentindo o que eu senti quando ele me excluiu. Mas não era quem eu sou. Pode subir. Ele entrou no meu apartamento e quase não o reconheci. Magro, barba por fazer, olheiras profundas, roupa amassada. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu não vim para pedir perdão, porque eu sei que eu não mereço. Ele ficou em pé, perto da porta, como se não merecesse nem sentar. Eu só vim para dizer que você estava certa, sobre tudo, e que eu sinto muito. Não pela punição, não por ter perdido tudo. Eu sinto muito por ter perdido você. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu passei esses dias todos pensando em como eu cheguei nesse ponto. E eu percebi que eu sempre fui fraco. Quando o pai morreu, eu virei o homem da casa. Mas eu era um menino com medo. E eu nunca aprendi a ser forte de verdade. Eu só aprendi a fingir. Ele olhou para mim. Os olhos vermelhos. Aí veio a Jéssica e me fez sentir importante, desejado. Ela me dizia que eu era forte, inteligente, que eu merecia mais. E eu acreditei, porque era mais fácil acreditar nela do que encarar que eu era só um cara normal, com inseguranças, com medos. E você afastou todo mundo que te falava e a verdade. Afastei você, que sempre foi mais forte que eu, porque você me lembrava das minhas fraquezas. Ele passou a mão no rosto. Aquela reunião, quando eu te excluí, eu não fiz porque você atrapalhava. Eu fiz porque eu tinha vergonha. Vergonha que você descobrisse o que eu estava fazendo. Vergonha que você me visse tão pequeno. Então era mais fácil me humilhar? Era. E foi a pior decisão da minha vida. Ele respirou fundo. Eu não vim aqui pedir para você me perdoar. Eu não mereço. Eu vim para dizer que você fez certo. Em me denunciar, em me confrontar, em me fazer pagar. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Escolheu o certo, não o fácil. Fiquei em silêncio processando. Eu vou embora para São Paulo daqui 3 dias. Eu sei. A mãe me contou. Ele sorriu triste. Você vai bem lá. Você sempre foi melhor que essa cidade. Melhor que eu. Rodrigo, eu não sou melhor que você. Eu só fiz escolhas diferentes. Não, Marina. Você é melhor. Você sempre foi. Eu que demorei para aceitar. Ele foi em direção à porta. Cuida bem de você. E se um dia, muito tempo no futuro, você conseguir não me odiar tanto, eu vou estar aqui, tentando ser o irmão que você merecia ter tido. Ele saiu. Eu fiquei parada no meio da sala, sem saber o que sentir. Raiva, pena, tristeza, alívio, tudo isso.
E nada disso. Eu tinha feito o que precisava ser feito, e ele estava pagando o preço. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre autorrespeito, sobre se recusar a ser invisível na própria história. Os últimos dias em Belo Horizonte passaram rápido. Despedidas, festinha pequena com amigas, última visita à avó. E então chegou o dia. Caminhão de mudança carregado, carro pronto, São Paulo me esperando. Minha mãe me abraçou forte no portão do prédio. Vai, filha, voa. Eu volto para visitar. Eu sei, mas mesmo que não voltasse, eu ia entender. Entrei no carro, respirei fundo. Olhei no retrovisor uma última vez para Belo Horizonte, para a cidade onde eu cresci, onde eu ri, onde eu chorei, onde eu fui humilhada e onde eu aprendi a me defender. E então, pisei no acelerador. São Paulo era tudo o que prometeram. E mais, o trabalho era desafiador, estimulante, os colegas receptivos, o apartamento pequeno, mas meu, a cidade enorme e cheia de possibilidades. Nos primeiros meses, eu ainda recebia notícias de lá. Rodrigo conseguiu emprego novo, num cargo menor, salário menor, mais emprego. Estava pagando as parcelas da dívida em dia. Jéssica e Felipe foram presos tentando aplicar o mesmo golpe em outra família, em Goiás. Foram extraditados para Minas. Estão respondendo pelos crimes. A casa da avó foi oficialmente colocada sob curatela da minha mãe. Ela decidiu não vender, reformou, alugou e usa o aluguel para pagar o asilo e ainda sobra um pouco. É o que sua avó gostaria, ela me disse. A avó Alzira faleceu 6 meses depois que me mudei. Morreu dormindo, em paz. Eu vim pro velório. Rodrigo também estava lá. A gente se cumprimentou, educado, distante, como conhecidos, não como irmãos. Foi doído, mas foi o certo. Agora, 1 ano e meio depois, sentada no meu apartamento em São Paulo, olho pela janela para os prédios iluminados e penso em tudo. Tem gente que vai dizer que eu exagerei, que família é família e eu deveria ter perdoado, que sangue é mais forte que qualquer coisa. Mas eu aprendi que sangue não vale nada se não vem com respeito. Família não é quem te humilha e depois quer perdão porque é família. Família é quem te respeita desde o começo, quem te inclui, te valoriza, te vê. E se sua família de sangue não faz isso, então você encontra outra família, de escolha, de afinidade, de amor verdadeiro. Eu encontrei a minha aqui, nos colegas de trabalho que viraram amigos, nas vizinhas que me adotaram, no namorado que conheci há 3 meses e que me trata como eu sempre mereci ser tratada, com respeito, admiração e carinho. Rodrigo me mandou mensagem semana passada, primeira em meses. Marina, eu sei que a gente não se fala, mas eu queria que você soubesse que eu comecei terapia e que eu tô trabalhando para ser uma pessoa melhor. Não por você, não pela mãe, por mim, porque eu não quero mais ser o cara que eu fui. Não espero resposta, só queria que você soubesse. Eu li a mensagem 3 vezes. Pensei muito se devia responder. Respondi. Fico feliz por você, Rodrigo. De verdade, cuida bem de você. Ele respondeu com um emoji de coração. Eu não respondi mais, porque perdoar não significa voltar a ser como era. Não significa esquecer. Não significa dar novas chances. Perdoar, às vezes, significa só aceitar que aconteceu, que doeu, que mudou você e seguir em frente. Eu segui. E se você que está lendo isso, ouvindo minha história, já passou por algo parecido, se você já foi excluído, humilhado, diminuído pela sua própria família, eu quero que você saiba uma coisa. Você não deve lealdade a quem te desrespeita, nem mesmo se essa pessoa dividir seu sangue. Você merece ser visto, ser ouvido, ser valorizado. E se sua família não consegue te dar isso, não é você que está errado, é ela. Não tenha medo de colocar limite, não tenha medo de se afastar, não tenha medo de escolher você, porque no final, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesmo. Então escolhe você, sempre. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu em algum pedaço dela, deixa aquele like no vídeo. Cada like me mostra que histórias reais importam, que sua dor importa, que sua superação importa. Se você quer mais relatos assim, de gente que não aceitou ser diminuída, de gente que escolheu a própria dignidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muita história para contar ainda. E me conta aqui nos comentários, você já foi excluído pela sua própria família? Como você lidou com isso? Você perdoou? Você se afastou? Não existe resposta certa ou errada. Cada história é única, cada dor é válida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que tá tudo bem se defender, mesmo que seja da própria família. Às vezes a pessoa tá passando por isso agora, sozinha, achando que é ela quem tá errada.
Mostre para ela que não tá. E se você tá passando por uma situação parecida agora, em que sua família te exclui, te diminui, te usa, documenta tudo. Guarda mensagens, prints, áudios, testemunhas. Não é paranoia, é proteção. Você pode precisar disso um dia. No próximo vídeo, eu vou contar a história da Carla, que descobriu que a melhor amiga dela estava tendo um caso com o marido dela há 2 anos. E a vingança dela foi tão bem planejada que até a justiça aplaudiu de pé. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui, até o final da minha história. Obrigada por me ouvir, por me validar, por estar aqui. Você importa, sua história importa, sua dor importa e sua força importa. Até o próximo relato. E lembra, família que não te respeita não merece sua lealdade. Você merece coisa melhor. Sempre mereceu.